Aqui estou de volta ao canal do conhecimento, o canal que tem 4 nichos: história, tecnologia, misticismo e curiosidades. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite e tenho o maior prazer em disseminar cultura, uma vez que nosso país carece desta atenção. Para que o canal continue progredindo, é importante que você se inscreva no canal, dê seu like e comente o que você vê por aqui, ou ainda dê sugestões do que você quer ver. Eu terei o maior prazer em pesquisar o assunto que você indicar. No último vídeo, nós vimos muita coisa sobre mitologia grega. E nesse vídeo nós vamos falar de uma sociedade muito especial que é considerada o berço da civilização antiga. Embora os períodos de sua existência tenham sido bem curtos e tumultuados, mas a cada período que lhe é atribuído ocorria uma evolução e assim, de período em período, foi se estabelecendo a base das civilizações. Por isso, talvez seja chamado o berço da civilização. Nós estamos falando da Mesopotâmia, região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, e onde atualmente temos o Iraque, o Kuwait, a Síria, a Turquia e o Irã. A Mesopotâmia, durante a Idade do Bronze, abrigava a Suméria, os impérios acadianos, babilônicos e assírios. Na Idade do Ferro, a Mesopotâmia era controlada pelos impérios neo-assírio e neo-babilônico. Foi na Mesopotâmia que surgiram os desenvolvimentos da Revolução Neolítica, cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Foi a inspiração de algumas descobertas mais importantes da história humana. Por exemplo, a invenção da roda, as primeiras culturas de cereais, a escrita cursiva, a matemática, a astronomia e, por fim, a agricultura. Foi por volta do 6º milênio a.C. que surgiram as primeiras civilizações e, com elas, as primeiras cidades que passaram a se dedicar à agricultura. Era o início da Revolução Neolítica. O homem passava a não depender exclusivamente da caça e dos recursos naturais e passava a dominar o meio ambiente de acordo com a sua vontade de progredir. Daí a possível causa do crescimento das cidades. A partir do 3º milênio, as cidades de Ur, Uruk, Nippur, Kis, Lagas e Eridu, além da região do Elam, desenvolveram intensamente a atividade comercial e os templos passaram a gerar economia, quando muitos zigurates foram construídos. O que é zigurate? O zigurate é uma forma de templo criado pelos sumérios e comum aos babilônios e assírios. Era construído na forma de pirâmides terraplanadas. O formato era de vários andares, sendo um sobre o outro e sempre menor que o anterior. Podiam ser retangulares, ovais ou quadrados. Tinham cerca de 7 ou 8 andares. Esta foto que foi apresentada é o zigurate Duruntas, construído no século XIII a.C., por Untas na Pirisa, e ele está localizado no Irã, na cidade de Susa. É o zigurate mais bem preservado do mundo. O seu interior não possuía câmaras internas. O acesso ao zigurate era feito por escadarias ou rampas que levavam ao topo do mesmo. Na realidade, o zigurate era considerado a morada dos deuses ou deusas, e isto os mantinha mais perto da sociedade, e somente os sacerdotes estavam autorizados a terem acesso, pois cabia a eles sua manutenção e cuidados. Desta forma, eles, claro, os deuses, poderiam atender melhor às necessidades da comunidade. Os zigurates serviam também de moradia para os sacerdotes, depósito de cereais, biblioteca ou ainda um posto de observação do espaço sideral, bem como das enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Descobertas recentes verificaram que o processo de canalização
e controle das enchentes periódicas dos rios era de longa duração e as obras mais complexas teriam sido realizadas no período helenístico. Os rios Tigre e Eufrates são considerados gênios em função do relevo e, curiosamente, eles correm de noroeste para sudeste, num sentido oposto ao do rio Nilo. Daí, as enchentes na Mesopotâmia serem muito mais severas e violentas e sem uniformidade do que as regulares enchentes do rio Nilo. A Mesopotâmia tinha como característica as cidades-estados. Assim, cada uma tinha sua forma de governo, seus deuses, suas deusas, seus exércitos e defendiam suas terras. Enfim, eram independentes. Quando surgiam as guerras, logo em seguida surgiam territórios maiores que os anteriores, fruto do resultado das guerras. Os vestígios arqueológicos são muito poucos, por isso pouco se sabe da organização política e social de cada uma das cidades. As referências existentes para esclarecer sua história está na Bíblia, através de fragmentos encontrados em algumas escavações e que fazem referência às cidades de Ur, Nínive e a Babilônia, complementadas pelas observações feitas por Heródoto, Estrabão, Beroso e Eusébio. Uma vez que somente no século XIX é que essas escavações foram ampliadas, mesmo assim, deixam muitas lacunas a serem respondidas. Como a terra era fértil, alguns povos nômades ocuparam a Mesopotâmia, como os assírios, sumérios, acádios, amoritas, elamitas e caldeus. Como sua ocupação não atingia grandes dimensões territoriais, concluiu-se que, apesar da identificação econômica, social e cultural entre essas civilizações, nunca houve um estado chamado de mesopotâmico. Provavelmente foram os sumérios os primeiros habitantes da região sul da Mesopotâmia, aproximadamente 5.000 anos antes de Cristo, e construíram as primeiras cidades, que foram Ur, Urique e Lagash, ambas construídas sobre colinas fortificadas, para que permitissem se defender de prováveis invasores. Como já foi dito, eram consideradas cidades-estados, com sua própria organização política e social, e como a maioria, os sumérios eram politeístas. Entretanto, os deuses serviam mais para resolver os problemas terrenos do que solucionar os problemas após a morte. Cada cidade tinha seu deus comandante e tinha um comportamento parecido com os humanos. Praticavam o bem e o mal e eram mais temidos do que amados. Aos sumérios lhe é atribuído o desenvolvimento da escrita cuneiforme, assim chamada porque o registro era feito em placas de argila e, com auxílio de um estilete, imprimiam traços na forma de cunha. Desde o quarto milênio, já dominava o complexo e completo sistema de irrigação, através do controle de água dos rios, através de barragens, irrigação e diques, e faziam uso da técnica metalúrgica do bronze, influenciando assim os povos que vieram logo em seguida. Vários grupos nômades vindos do deserto da Síria penetraram nos territórios das regiões sumérias. Eram os acádios, que estavam dominando as cidades da Suméria por volta de 2500 a.C. Em 2400 a.C., os acádios conseguiram impor a hegemonia das cidades, e em 2330 a.C., coube ao rei Sargão I promover a unificação do centro-sul da Mesopotâmia. Mas não durou muito tempo, e o Império Acádio sofreu diversas invasões militares, enfraquecendo assim a sua unidade política. Em 2180, os gútios chegaram das montanhas da Armênia e empreenderam uma ofensiva contra várias cidades,
Somente a cidade de Ur conseguiu reagir e dominá-los. Era a terceira dinastia de Ur, que durou de 2114 a 2004 a.C. Porém, em 2000 a.C., os elamitas derrotaram os acadianos. Surgiu então o Segundo Império, que foi de 2000 a.C. até 1750 a.C. Com o declínio do império fundado por Sargão, floresce um grande e unificado império que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, às margens do rio Eufrates. Esse império foi extremamente importante, porque entre 1792 e 1750 a.C., o soberano que mais se destacou foi Hammurabi, e responsável que foi pela elaboração do Código de Hammurabi, que tinha como base o Código Sumeriano de Ur-Nammu. O Código de Hammurabi era bastante severo e a pena era equivalente à falta cometida. Como exemplo, o filho que agredisse o pai teria as mãos decepadas. Assim, o código tinha como princípio básico olho por olho, dente por dente. O código abrangia várias penas e delitos, como domésticos, comerciais, propriedades, herança, escravidão e as falsas acusações, sempre baseadas na lei de Talião. Talião é um termo latino que significa tal ou igual, daí a expressão olho por olho, dente por dente. Curiosamente, também inspirou o princípio jurídico Judicium Dei, ou o ordalio, que significa a possibilidade de julgamento divino. Um exemplo desse princípio está no artigo 2 do Código. Se alguém acusar um homem e o acusado mergulhar em um rio e afundar, quem o acusa pode tomar posse da sua casa. Mas se o rio provar que o acusado é inocente e ele escapar ileso, então quem o acusa será executado e o acusado tomará sua casa. É a linha mais ou menos que existia durante a época da Inquisição. Veja outro exemplo de uma disposição contida no Código. Artigo 25, parágrafo 227. Se um construtor edificou a sua casa para um avilum, que significa homem livre, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. O Código foi um primeiro conceito legal de que algumas leis são básicas e que nenhum rei poderia modificá-la, uma vez que estavam gravadas em pedra. Alguns historiadores discordam e afirmam que elas apenas facilitavam aos não letrados a cópia dos textos. Por exemplo, o Código de Hammurabi era mantido na cidade de Susa, onde foi encontrado, e os viajantes, ao passarem por lá, aproveitavam para copiar alguma lei do Código da Estela de Hammurabi. Estela é o termo grego que significa pedra erguida, portanto, passou a ser usado pela arqueologia como identificação dos monólitos que expressavam esculturas ou textos. Assim, os viajantes levavam as cópias para suas aldeias, a fim de que pudessem ser lidas pelos escribas e que eram feitas através de xilogravura, por serem perecíveis. Com o passar do tempo, muita coisa se perdeu. Existiram outras coleções de leis, como o Código de Ur-Nammu, rei de Ur, cerca de 2050 a.C., o Código de Snuna, cerca de 1930 a.C., e o Código Lipitstar de Izin, cerca de 1870 a.C. O Código de Hammurabi é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas já encontrados e um dos exemplos mais bem preservados deste tipo de documento da antiga Mesopotâmia. Segundo os cálculos, estima-se que tenha sido
elaborado pelo rei Hammurabi por volta de 1700 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901, portanto, no século XX, na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, atual Irã. Expedição essa dirigida por Jacques Morgan, mas foi o abade Jean Vicentechel que traduziu a totalidade do código. É um monumento monolítico, talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõe 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 leis, em 3.600 linhas. A numeração vai até 282, mas a cláusula 13 foi excluída por superstições da época. A peça tem 2,25 metros de altura, 1,50 m de circunferência e na parte superior e 1,90 m na sua base. Esse código serviu de orientação a várias civilizações, inclusive a ocidental, só diferenciando na aplicação das penas. Hoje nós temos as várias áreas do direito: penal, comercial, família, propriedade e outras mais que o direito abrange. Outra invenção importante foi um preciso relógio de sol. Esse relógio que vocês estão vendo é do século XV e está na cidade de Sagres, em Portugal. A foto seguinte já mostra um relógio de sol em areia preta, em Natal, como vem, até hoje é utilizado. Com a morte de Hammurabi, a Mesopotâmia sofreu um outro abalo com a chegada dos assírios. Foi no final do segundo milênio que surgiram os assírios dominando a Mesopotâmia, que foi de 1300 a 612 a.C. Organizando-se militarmente com visão de expansionismo, foram várias conquistas que resultaram na expansão de seus domínios além da Mesopotâmia, chegando até o Egito. O centro administrativo passou a ser Nínive, onde foi construída a Biblioteca Real de Assurbanipal. A Biblioteca de Nínive continha cerca de 22.000 placas de argila. Na antiguidade, o exército que mais se destacou foi o exército assírio, fato este que proporcionou a conquista de diversos territórios. Cada território conquistado, o exército aumentava ainda mais por conta do alistamento obrigatório que foi implementado. Alguns historiadores chegaram a afirmar que os assírios colocaram até 100.000 soldados em campo. Mesmo assim, o império não se sustentou. E uma vez que a maioria da população não gostava do regime militar, que chegava a ser cruel. Seu principal soberano foi Assurbanipal. Os caldeus foram os responsáveis pela derrota dos assírios. O povo semita, que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia, e juntamente com os medos, saquearam Nínive, organizando um novo império que teve como soberano Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou famoso pela construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Governou por 60 anos. Logo após a sua morte, os persas dominaram o Império Babilônico, mas ainda assim o Império Caldeu durou 73 anos, sendo incorporado mais tarde ao Império de Aquemênida. Na economia, em linhas gerais, a forma de produção dominante na Mesopotâmia era baseada na propriedade coletiva de terras e administrada pelos templos e pelos palácios. Acredita-se que todos os meios de produção estariam sob controle do déspota, que era a autoridade máxima do Estado e dos templos. O templo é que recebia toda a produção e sua distribuição era feita de acordo com as necessidades, já que era o proprietário de boa parte das terras. Historiadores atuais mostram que, além da economia dos templos e do palácio, havia um setor privado que também participava da economia das cidades. Essas terras eram administradas por uma corporação de sacerdotes, uma vez que as terras pertenciam aos deuses,
e eram entregues aos camponeses. As famílias recebiam seu lote de terra e entregavam ao templo uma parte da colheita como pagamento pelo uso da terra. Já as terras particulares eram cultivadas por assalariados ou arrendatários. Haviam também escravos entre os sumerianos, mas o número era bem pequeno. As cheias do rio Tigre e Eufrates, ao subir, causavam situações irregulares e imprevisíveis, produzindo seca num ano, enchente no outro, e as cheias do rio Nilo eram regulares, daí mais benéficas. Essa divergência exigia um controle, se fazendo necessário a construção de açudes e canais. Essas estruturas eram dirigidas pelo Estado e empregavam numerosa mão de obra, também recrutada pelo governo. A base da economia era a agricultura de irrigação. Cultivavam o trigo, a cevada, o linho, o gengilim, o sésamo, de onde extraíam o azeite para a alimentação e a iluminação. Cultivavam também árvores frutíferas, raízes e legumes. Como vem, era uma agricultura forte. Os instrumentos de trabalho eram a pedra, a madeira e o barro. O bronze só foi utilizado no segundo milênio, onde então foi utilizado o arado semeador, a grade e os carros de roda. Na pecuária, o destaque era a criação de carneiros, burros, bois, gansos e patos, e também era bastante desenvolvida. Outra atividade que chama a atenção é o comércio. Os comerciantes eram funcionários a serviço dos templos e dos palácios. Entretanto, poderiam negociar por conta própria. As caravanas de mercadorias iam vender seus produtos e buscar o marfim da Índia, a madeira do Líbano, o cobre do Chipre e o estanho do Cáucaso. Exportavam tecidos de linho, lã e tapetes, além de pedras preciosas e perfumes. As transações comerciais eram a base de troca, no início com a cevada e depois metais, que circulavam livremente, mas nunca chegaram a ter uma moeda. Esse comércio forte deu origem a uma economia de organização sólida, a ponto de se realizar empréstimos a juros e corretagem e sociedades de negócios. Usavam recibos, escrituras, cartas de crédito. Assim, podemos ter uma ideia de como as civilizações em geral foram influenciadas por esse desenvolvimento na antiguidade. Entre os babilônicos, a principal ciência desenvolvida foi a astronomia, sendo notabilizada pela participação dos sacerdotes e muito ligada à astrologia. As torres dos templos serviam de observatórios astronômicos. Conheciam com detalhe as diferenças entre planetas e estrelas e conseguiam prever eclipses lunares e eclipses solares. Dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 12 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Foi a astronomia dos mesopotâmicos que serviu de base para a astronomia grega, para os árabes, que por sua vez deram origem à astronomia dos europeus. Por sua vez, os caldeus fizeram outro progresso na matemática com o uso do sistema sexagesimal, ou seja, baseado no número 60. Eles desenvolveram a multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica e as equações do segundo grau. Curiosamente, jamais divulgaram as fórmulas dessas operações, apenas através de exemplos e, por sua vez, repetitivos. Dividiram o círculo em 360 graus, elaboraram as tábuas de logaritmos atuais e inventaram as medidas de comprimento, superfície e capacidade de peso. Finalmente, na medicina, o progresso também foi grande, a catalogação de plantas medicinais. Assim,
Como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação. Porém, a medicina se confundia com a magia. A profissão de médico era bastante considerada, pois não acreditavam que os males tivessem origem sobrenatural, uma vez que faziam uso de plantas e tratamentos cirúrgicos. O médico trabalhava ao lado de um exorcista para expulsar os demônios e por isso recorria aos adivinhos para diagnosticar os males. E como era a cultura da Mesopotâmia? Quando se fala em cultura, o que vem à nossa mente é a escrita, em virtude dos registros que se fazem necessários serem consultados. Foram os sumérios, como já dissemos, que criaram a escrita cuneiforme e que também foi usada pelos sírios, hebreus e persas. A escrita surgiu por conta da necessidade de se contabilizar as operações que eram feitas nos templos. Na realidade, a escrita cuneiforme era uma escrita ideográfica, ou seja, os símbolos usados expressavam uma ideia. Somente mais tarde, os sumérios e babilônicos, que falavam acadiano, passaram a fazer uso mais efetivo da escrita. Foram os sacerdotes que passaram a utilizar a escrita convencional, que não tinham mais nenhuma relação com o objeto, portanto, deixava de ser ideográfica. Eram eles, os sacerdotes, os responsáveis pela linguagem culta, já que conheciam as convenções. Foi quando surgiu a representação dos sons da fala humana, ou seja, a escrita fonética, que no segundo milênio passou a ser utilizado na contabilidade e em rituais mágicos e nos textos religiosos. A escrita cuneiforme foi decifrada por Henry C. Rawlinson. Isto foi possível por causa das inscrições da rocha Beistun, onde foi observada uma mensagem de 20 metros de comprimento por 7 de altura. A mensagem foi talhada na pedra pelo rei Dario I e Rawlinson identificou 3 tipos de escrita: o persa, o elamita e o acádio. Outros historiadores se destacaram nos estudos da escrita sumeriana, como o alemão Georg Friedrich Grotefend e o francês Jules Oppen. Conhecida a escrita, passou-se a pesquisar a literatura, ou melhor, o que sobrara de textos e fragmentos. Porém, o que se sabe é que a maioria dos textos é de origem estatal, principalmente na religião e nos negócios, mas até hoje a pesquisa permanece. Existem algumas crônicas sobre deuses e governantes, além de hinos, fábulas, versos e anotações de comerciantes. E tudo isto está registrado em tábuas de argila na escrita cuneiforme. Já as leis tinham um código próprio, que nada mais era do que a compilação de leis sumerianas e semitas. O código apresentava uma grande variedade de procedimentos jurídicos e determinação de penas, para também uma grande variedade de crimes. São 282 leis, abrangendo todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. A pena principal era a aplicação da lei de Talião. Como já foi dito, olho por olho, dente por dente. E o castigo deveria ser proporcional ao crime cometido. As punições, entretanto, variavam de acordo com a posição social, logo, de forma desigual. Curiosamente, apesar de cuidar dos direitos da mulher, estas eram oferecidas em casamento através do mercado, cuja foto comprova a incoerência com o código. O código também abrangia a vida econômica, como controle de preços, organização de artesãos e a propriedade privada de terras. Os textos jurídicos se inspiravam nos deuses da justiça, e os aplicadores das leis eram os juízes da divindade, que decretavam as leis
e presidiam os julgamentos. Esses textos serviram de base para a civilização ocidental. Basta observar as nossas leis e encontraremos alguma semelhança. Em 1952, foi descoberto o Código de Ur-Nammu pelo assiriólogo e professor Samuel Noah Kramer, e era anterior ao Código de Hammurabi. Nas artes, destacamos a arquitetura como o grande zigurate de Ur, com 4.100 anos, perto da Nassíria, no Iraque. Suas características eram o exibicionismo e o luxo. As construções de templos e palácios eram consideradas cópias existentes dos céus, de tijolos, uma vez que a terra era escassa na região. Apesar de ser mais desenvolvida, a arte não era tão notável quanto a arte egípcia. Porém, podemos destacar as muralhas, que foram construídas por Nabucodonosor, pois eram tão largas que sobre elas realizavam corridas de carros, as famosas portas de Ishtar, cada uma dedicada a uma divindade e ornamentadas com grandes figuras em relevo. Destaca-se também o caminho das procissões e a porta azul de Ishtar, deusa do amor e da fertilidade, pois eram decoradas com figuras em cerâmica esmaltada. A porta pode ser visitada no Museu de Berlim, mas suas cores desapareceram. A escultura e pintura eram modestas e apenas decorativas. Destacamos a estatuária assíria, gigantesca e original, e a pintura só existia em função da arquitetura. Aqui vai uma curiosidade. Como era preciso colocar figuras tridimensionais em uma superfície bidimensional, a imagem sofria um processo de distorção, onde a cabeça, pernas e pés eram representados de perfil e o busto de frente era chamada lei da frontalidade. A música e a dança estão ligadas à religião. Um deus era glorificado com hinos em seu louvor e as penitências eram com os hinos de lamentações, onde os gemidos eram frequentes e não poderiam parar enquanto o coro de fiéis não tivesse gemido o bastante. Assim, toda a massa de fiéis poderia retomar os hinos. Todos esses cantos eram acompanhados por instrumentos de sons surdos. Os cantos estavam ligados à magia. Haviam cantos a favor ou contra o nascimento feliz, cantos de amor, de ódio, de guerra, de caça, de evocação dos mortos, cantos do favorecer, entre os viajantes e o estado de transe. A dança segue a mesma característica. Ligada à magia, havia dança para todas as coisas, como fazer chover, para a guerra, caça e a dança do amor, e muitas outras mais. Alguns fragmentos encontrados reproduzem filas de mulheres nuas, dando-se as mãos, cabelos ao vento, executando uma dança, e assim todos os festins sagrados, como nas tumbas reais de Ur. Quanto aos deuses, eram numerosos, e sua representação era a imagem e semelhança humana. O sol, a lua, os rios e outros elementos da natureza e entidades sobrenaturais também eram cultuados. Embora cada divindade tivesse seu próprio deus, algumas eram aceitas por todos. O centro da civilização sumeriana eram os templos. A casa dos deuses que governava a cidade era mais ou menos como o sistema feudal. Em sua volta estavam as terras divididas em lotes, de acordo com cada divindade, e distribuídas aos camponeses e aos assalariados e arrendatários, bem como os voluntários. Uma vez produzida, parte dessa produção era entregue ao sacerdote como oferenda, e assim acumulava a riqueza. Daí a necessidade de contabilizar as operações do templo. Em volta do templo se desenvolvia uma atividade comercial, mas tudo na base de troca. Era o chamado escambo. No templo só entravam os sacerdotes, e cabia a eles a total responsabilidade de cuidar
da adoração e fazer com que atendesse às necessidades da comunidade. A vida além túmulo era confusa. Acreditava-se que os mortos iam para junto de Nergal, Deus que guardava um reino de onde não se poderia voltar. Há muitas poucas fontes de pesquisa, mas podemos afirmar que a Mesopotâmia passou por várias transformações, sendo colonizada por muitas civilizações e talvez por isso considerada o berço da civilização. Bem, meus amigos, chegamos ao final deste trabalho. Eu espero que tenham gostado e sempre lembrando que é necessário que você se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com seus amigos e faça seus comentários. Me despeço com até breve, com mais novidades sobre história, misticismo, tecnologia e curiosidades. Tchau!